Olá, turma, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Priscilene, como vocês sabem, e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é narrativa. Ah, professora, mas a senhora já tem uma aula sobre narrativa no canal? Tenho sim. E já falei sobre elementos da narrativa, sobre tipos de discurso, porém, eu não falei para vocês a respeito da estrutura. Para se produzir uma narrativa, você precisa também conhecer a estrutura do texto. Então vamos lá. Uma narrativa é um texto que esboça ações. É que você conta um fato que ocorreu, ou você conta uma história fictícia, enfim. É aquele texto que você conta alguma coisa a alguém, né? E aí você precisa saber que esse texto ele deve ser escrito em primeira ou em terceira pessoa. Quando você vai escrever seu texto, você precisa saber também qual o tipo de narrador que você vai usar, se é um narrador personagem, se é um narrador observador, se é um narrador implícito, o tipo de discurso, né, se é o direto, se é o indireto ou se é o indireto livre. Então nós temos essa gama de possibilidades para que comecemos a produzir um texto narrativo. E aí nós vamos falar também da estrutura. Um texto narrativo, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, ou, mais fácil para quem ainda fica um pouco receoso em falar sobre esses termos, nós temos o início, o meio e o fim. Então, o que eu preciso que tenha no meu início? Eu preciso que tenha a localização, que eu tenha a temporalidade, que eu tenha a apresentação do início da minha história, né, o que vai acontecer ali naquela história, aquela expressão inicial. No meu desenvolvimento, eu tenho o desenrolar da história. Eu preciso ter o clímax, eu preciso ter o enredo e eu preciso também ter o conflito, né, o conflito gerador daquela história, né. Professora, eu posso escolher colocar o conflito na introdução, que é lá no início do meu texto, entre a introdução e o desenvolvimento? Pode sim, certo? Porque o conflito é aquele momento de incômodo em que a história começa a acontecer. Então ele pode estar na introdução, ele pode estar no desenvolvimento. O importante é que ele esteja, né? É que ele aconteça, que ele apareça no nosso texto. Então, já sabemos que devemos ter personagens, falas, diretas ou indiretas, né? Através do tipo de discurso, ou as duas, por que não? E nós também temos que ficar um pouco preocupados com a questão do desfecho. Por quê? Porque às vezes a gente conta uma história e a pessoa super se empolga com aquela história, mas no final ela não sabe como termina. Ela não sabe como aquela história finalizou, como aquele conflito foi resolvido, e isso é um erro gravíssimo para quem escreve um texto da tipologia narrativa. Por quê? Porque se nós iniciamos uma história, nós precisamos, no mínimo, entregar para o leitor o final dela. É como você ler um livro e quando você terminar a sua leitura, você perceber que não tem um final. Você perceber que aquela leitura toda que você fez não chegou a lugar nenhum, porque ela não se resolveu, porque o conflito não se resolveu, porque tudo ficou subentendido e você não consegue entender o que aconteceu depois dali. Né? Ah, professora, mas um livro tem continuação? Às vezes sim, mas quando não há uma continuação? O que você vai ficar pensando, né? Como é que essa história finalizou? E agora, eu assisti tudo isso para nada, para não saber como isso terminou. Isso é muito chato e é muito incoerente também. Porque se você quer contar algo que aconteceu, ou seja, pretérito, né, passado, se você quer contar algo que aconteceu, você precisa no mínimo entregar para o leitor o início, o meio e o fim. É a estrutura básica. É o que um texto narrativo basicamente precisa ter para se considerar um texto narrativo, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido que um texto narrativo ele tem início, meio e fim, que um texto narrativo ele precisa ter os elementos como personagens, enredo, tempo, local, conflito, clímax e desfecho, além dos personagens, além de tipo de discurso, além do tipo de narrador, certo? E até mais!